Fala galera, na última aula nós falamos sobre as características do capitalismo, né? E também vimos capitalismo comercial. Na aula de hoje nós vamos ver capitalismo industrial. Bora lá? Vamos lá então, a gente vai começar a falar sobre capitalismo industrial, ok? O capitalismo industrial, ele tem início com a primeira Revolução Industrial e vai de 1780 a 1860. Tá? Esse período é chamado de Revolução Industrial porque ele traz uma mudança na forma de produzir mercadorias. Né? Revolução é isso, revolução é mudança. O primeiro país, né, a se industrializar foi o Reino Unido ou a Inglaterra, né? Porque ela vai reunir diversos fatores favoráveis a esse processo de industrialização, como, por exemplo, a ascensão política da burguesia inglesa. Tá? A burguesia inglesa já tinha um alto poder econômico. Tá? Com as revoluções inglesas, ela vai agora ter também o poder político, que vai ser favorável aos seus interesses. Né? Outro fator favorável foram os séculos de acumulação de capitais pela qual a Inglaterra viveu, né? Seja através do metalismo, seja através do comércio internacional, né? Seja através do tráfico, né, de escravos. Né? Então, uma série de fatores, né, favoreceram o acúmulo de capitais que serão reinvestidos mais tarde na atividade industrial. Ok? Aqui nós temos algumas características deste período do chamado capitalismo industrial. Tá? Esse momento é marcado pelo surgimento de invenções, né, como, por exemplo, a máquina a vapor, que vai revolucionar a forma de produzir mercadorias, principalmente, né, com o desenvolvimento do tear mecânico, dando um grande impulso à indústria têxtil, né, nesta época. Tá? A fonte de energia vai ser o carvão mineral, né, de origem fóssil, diferente daquele carvão vegetal que a gente utiliza em casa. Esse carvão foi produzido há milhares de anos, né, tem alto poder, né, de queima, até então, né, principal fonte de energia. O desenvolvimento da máquina a vapor, né, e a utilização do carvão mineral, também serão importantes no desenvolvimento dos transportes, o surgimento de locomotivas, né, de navios a vapor, né, que vão favorecer a intensificação do comércio, né, o deslocamento a grandes distâncias, a integração de vários mercados. Tá? A divisão entre capital e trabalho representou o surgimento da classe burguesa e da classe trabalhadora. A classe burguesa, né, dona dos meios de produção, né, como as lojas, as fábricas, né, as terras, e o trabalhador assalariado, dono apenas da sua força de trabalho, é isso? Como meio de sobrevivência. Então você tem aí uma consolidação da divisão de classes nesse momento, beleza? Capitalismo industrial, ele também foi responsável pela consolidação do trabalho assalariado. Na fase anterior do capitalismo, na fase comercial, né, você tinha o trabalho escravo. Nesta nova fase do capitalismo, o trabalho assalariado ele é fundamental, pois o trabalhador assalariado ele também é um consumidor de produtos industrializados. Ok? A produção de mercadorias nessa fase do capitalismo é a principal fonte de lucros. Enquanto na fase anterior era o comércio de especiarias, né, nesta vai ser a produção de mercadorias, é a principal fonte de lucros. Não é isso? E segundo Marx, né, essa riqueza, esse acúmulo de capital, ele vai ocorrer a partir, né, da relação entre patrão e empregado. Para explicar isso, Marx vai criar o conceito de mais-valia, que é a diferença entre o que o trabalhador produz, né, e o que ele recebe
como salário. O trabalhador recebe muito menos do que ele produz. E quem fica com essa diferença é o burguês, tá? Que acumula com isso cada vez mais riqueza. Seguindo, a revolução, né, industrial, ela trouxe uma revolução agrícola e também uma revolução urbana, não é isso? Por quê? Porque ela vai também introduzir máquinas no processo produtivo agrícola, né? Vai introduzir, né, por exemplo, o arado mecânico, e que vai aumentar justamente a produtividade no campo, né? A organização do trabalho, a modificação do sistema de produção, né, com a introdução de novas técnicas de produção agrícola, né? E também os cercamentos, né? Lembra que os cercamentos foram fundamentais para a obtenção de mão de obra. O que foi os cercamentos? Os cercamentos foi a criação de cercas mesmo nas propriedades, né, rurais, que provocaram a expulsão do homem do campo para a cidade, ou seja, um intenso êxodo rural. E essa população que sai do campo para a cidade vai servir como mão de obra para a indústria nascente, beleza? Toda a fase do capitalismo, é isso? Ela é marcada por uma doutrina econômica. O capitalismo industrial vai ser marcado pela doutrina econômica conhecida como liberalismo econômico, tá? E tem os principais precursores dessa doutrina, o Adam Smith e o Davi Ricardo, é isso, que escreveram o livro Riqueza das Nações, é isso? Eles pregavam a livre concorrência no mercado, o Estado mínimo, ou seja, a não interferência do Estado na economia, tá? Segundo eles, o Estado deveria apenas zelar pela propriedade privada e pela ordem, né? Mesmo que seja uma ordem desigual. Tá? Para eles, todos os problemas, né, como a fome, a miséria, o desemprego, tá? a recessão, todos esses problemas, né, seriam resolvidos por uma mão invisível do mercado, que não havia necessidade da intervenção do Estado na economia. Beleza até aqui? Então é isso. Na próxima aula a gente continua com capitalismo monopolista financeiro. Ok? Um abraço a todos e se cuidem!